Nós estamos hoje, então, dando início à última unidade do nosso curso, onde nós veremos, eu diria que a parte mais importante, são os algoritmos, certo? Que a gente está vendo desde o primeiro dia de aula. Bom, mas agora a gente vai focar mais nisso daí, agora que nós já temos uma ideia do que é um computador, por um lado, agora que a gente consegue implementar algoritmos com uma linguagem. Bom, então agora nós vamos focar no objeto central, que seria o mesmo qualquer que fosse a linguagem que a gente estivesse estudando aqui. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma receita, tá bom, gente? Ele é uma prescrição de passos para você pegar uma informação de entrada e transformar em informação de saída. Como é que você faz isso? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois isso. É uma sequência de passos, né? E às vezes você fala, repete isso aqui um tantão de vezes até atingir tal situação. Mas é o seguinte, qualquer coisa você pode fazer? Não. Você tem que ter operações que são garantidamente realizáveis. Bom, seja por operações que você conhece, que sabe que são realizáveis, seja por um outro algoritmo. Você repara na recursividade da definição e que ela implicitamente traz aqui essa sequência de um algoritmo que precisa de outro algoritmo, que precisa de outro algoritmo, alguma hora tem que parar. Certo? O último nessa sequência tem que implementar efetivamente a transformação que ele pretende fazer por operações garantidamente realizáveis. Bom, o que são essas operações garantidamente realizáveis? AND, OR e NOT são, tá bom? Vocês viram como é que faz, a gente sabe fazer no papel, vocês viram até como é que faz com transistores. Tá bom? Com AND, OR e NOT, vocês viram que a gente consegue fazer somas, comparações, que a gente consegue fazer, tendo ainda ciclos, você consegue fazer desvios, consegue fazer uma série de coisas, tá bom? E com o Scilab, vocês já viram, demos um pulo assim, vocês já viram um tantão de coisas que a gente consegue fazer, tá bom? Ler um arquivo, calcular seno, uma série de coisas. Fica difícil a gente ter uma definição formal, mas com a experiência vocês vão sabendo, isso aqui eu consigo fazer. Bom, então um algoritmo é uma ideia para essa transformação de informação no que você concretiza através de um programa. Um programa, sim, é uma coisa executável por um computador, bom, e ele está escrito normalmente em uma linguagem de alto nível. Bom, agora, o mesmo algoritmo pode ser implementado em Scilab, em MATLAB, em C, em Fortran, trata-se do mesmo algoritmo, que ele emprega as mesmas ideias para transformação de informação e tem as mesmas características, qualquer que seja a linguagem. Quais são as principais características de algoritmos? Bom, e de programas também. A primeira delas é a especificação. Qual o problema mesmo que nós estamos querendo resolver? Bom, você chama-se especificar. A outra pergunta é a seguinte, dada uma especificação, dado um algoritmo, certo? Ele resolve mesmo o problema? Certo? Ou seja, a saída dele, a informação de saída tem as propriedades que a gente gostaria de ter na proposta do problema? E a outra ainda é a eficiência, certo? Que é assim, quanto tempo que ele demorou para obter esse resultado? Quanto tempo que ele irá demorar? Ou, mais precisamente ainda, quanto tempo ele vai gastar se eu dobrar o tamanho do meu problema? Esse é um tipo de pergunta que a gente costuma fazer relacionado à eficiência. Falando mais sobre a especificação, eu falei algumas vezes que eu desenvolvo sistemas aí para o Ministério da Saúde, são sistemas grandes. Né? O maior custo desses sistemas, gente, é a especificação. Você tem que entrevistar as pessoas, você tem que entrevistar os clientes, ele fala uma linguagem, o pessoal lá fala linguagem de sanitaristas, de saúde, e tuberculose, e diabetes, e sei lá mais o que eles falam, tá bom? E você tem que transformar isso na nossa linguagem aqui de programação. Isso é uma coisa difícil, certo? Deles explicar o que eles querem, da gente interpretar corretamente isso daí, certo? É uma coisa muito demorada. E que tem surpresas, no caso simples aqui, nossa, certo? Ou seja, nós implementamos aqui diversas versões, aliás, do sistema de programas para resolver equações de segundo grau, e nenhuma delas a gente se lembrou de considerar o caso de A igual a zero, ou seja, do primeiro dos coeficientes ser igual a zero, coisa que é aquela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, dá uma divisão por zero, então a gente tem que tratar esse caso de uma forma diferente. No mínimo, imprimir uma mensagem falando, opa, o A igual a zero, então não serve. Bom,
Então, uma especificação é uma coisa que é cheia de surpresas, é uma etapa importantíssima. Existem disciplinas chamadas engenharia de requisitos que se dedicam a isso, ao que se chama de elicitação de requisitos, para você definir o que efetivamente se quer de um programa, de uma coisa assim. Mas este não é o objeto desse curso, ou seja, por mais importante que seja, não é o objeto desse curso aqui. Nós vamos nos ater aqui a problemas cuja especificação seja simples. Nosso foco não é técnicas de boa especificação. Bom, nós vamos ter problemas aqui cuja especificação é simplíssima. Bom, assim como os que a gente já viu até agora, a gente vai em 5 linhas, você define o que você quer e aquilo que é especificação. Bom, enquanto com a especificação de um programa real, um documento de 200 páginas. Enfim, importantíssima, mas não é o assunto desse curso. Os interessados devem fazer curso de engenharia de software, de engenharia de requisitos, outros cursos mais avançados de desenvolvimento de programas que se dedicam a isso aí. Bom, outro aspecto importante é saber se um algoritmo é correto, certo? Ou seja, se ele atende a uma especificação. É possível fazer isso por uma prova formal. Em alguns sistemas você consegue reduzir alguns algoritmos, você cria eles usando um sistema formal que tem propriedades matemáticas que, utilizando as mesmas técnicas que se usam para demonstrar teoremas, você consegue demonstrar que o seu programa está correto. Bom, isso só é factível para programas muito pequenos. Certo? Os críticos chamam isso de toy examples, certo? Exemplos de brinquedo. A partir do momento que os problemas crescem, a prova não é uma coisa viável, não é usada na prática. Alguns teóricos insistem, tem alguns sistemas que auxiliam nisso, mas assim, não se vai muito longe. O que se faz são duas coisas. Primeiro, você não prova, mas você se convence da correção daquilo que você está fazendo. Você se convence por testes e por um exame da estrutura do seu programa. Bom, vou repetir, falar mais sobre isso aqui. Então, o teste, é importante se ter em mente que um teste você descobre erros, mas você nunca, ou muito raramente, você consegue provar que não existem erros. Porque é muito difícil varrer todas as possibilidades de entradas para um programa. Eu vou começar a ilustrar isso aqui com um exemplo bem simples que a gente já conhece bem. Vamos pensar num somador, gente, de 32 bits. Esse aqui só tem 4 bits, bom, e vocês lembram disso daqui, né? Tá bom? Aqui está um circuito de soma completa, tá bom? Tem entre os primeiros bits aqui, sai o bit da soma, vai 1 e por aí vai encadeando aqui. Então isso aqui executa, certo, aquele algoritmo de soma que nós conhecemos, algoritmo criado pelo alcovarismo, né? E que a gente aprendeu desde a escola primária. Bom, então digamos que você está desconfiado, alguém te vendeu um somador de 32 bits, você fala assim, será que isso funciona mesmo? Vou testar. Você não consegue testar. São 2 elevado a 64 possibilidades. Se demorar 1 nanosegundo para testar cada possibilidade, você vai demorar 10 mil anos. Deu para fazer o seu teste. Bom, então, ou seja, o teste não existe. Agora, a gente acredita nesse somador. Por que a gente acredita? Nós acreditamos porque a gente entende a estrutura dele. Bom, a gente entende. Isso aqui é um mapeamento direto do nosso algoritmo de soma. Esse que a gente aprendeu desde a escola primária. Bom, esse daqui, o circuito de soma completa, é um circuito muito simples, com 3 entradas, um circuito combinatório muito simples, 3 entradas e 2 saídas. A gente domina completamente isso daí, e esse arranjo aqui, ele é um reflexo do algoritmo, ele funciona assim, não tem como não funcionar. Bom, então, testes ajudam bastante, tá bom? Mas a compreensão da estrutura do que você está fazendo é essencial para você adquirir confiança no que você está fazendo. Tá bom? Vocês agora já têm experiência de que a gente programa e a gente erra. Tá bom? Então, como é que você faz? Você testa e você também examina, você olha bastante para ver se você consegue entender o que você está fazendo. E nisso daí, gente, a visibilidade da estrutura, a compreensibilidade do que você programou é um fator essencial. E agora vamos falar da eficiência. Eu já coloquei aqui o termo complexidade, que é uma palavra que nós da ciência da computação nos apropriamos para caracterizar a eficiência de algoritmos. Algoritmos que fazem exatamente a mesma coisa
podem diferir muito em sua eficiência, muito, como nós veremos alguns exemplos hoje mesmo aqui. E o termo complexidade, ele é usado para designar uma função que descreve como que os recursos computacionais, e principalmente tempo de processador, por exemplo, cresce com o tamanho da entrada de um algoritmo. Bom, e nós sabemos que esse computador aqui é mais rápido que o que eu tinha no ano passado, que é mais rápido talvez que o supercomputador dos anos 70 e por aí vai. Ou seja, todo ano que vem, o que acontece? Esse aqui já vai estar devagar e tem outros mais eficientes. Então, como se caracteriza o tempo? Ou seja, se você pega o mesmo algoritmo, rodando aqui, ele demora 10 segundos, rodando nesse aqui demora 1 segundo, igualzinho, como é que você pode falar alguma coisa sobre isso? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Como que a gente consegue dizer coisas úteis, certo, sobre a eficiência de um algoritmo de forma independente da velocidade de um processador.